Bom, pessoal, nós vamos analisar hoje 1 Timóteo 3, verso 1. Olha só, muitos perguntam sobre a vida pastoral. Pastor, eu tenho o chamado pastoral. Senhor, pastor, eu tenho a condição de, eu tenho chamado para pregar. As pessoas confundem a posição, o chamado pastoral com pregar. Não, o diácono prega, o obreiro prega, tá? A mulher que não tem um ministério ordenado, tá? Então não existe pastora, não existe ministério ordenado feminino. A mulher prega. Nossa, pastor, mas fala que não pode falar ali. Não, isso daí é um outro ponto, tá? Então a mulher prega não apenas num culto público, não apenas num culto público, mas a mulher prega no dia a dia, assim como o homem. Eu dou sempre esse exemplo. Você sai da tua casa, olha teu vizinho. Bom dia, bom dia. E vocês estão indo para, sabe, sei lá, entrar no carro na mesma garagem. Vocês vão. E você tem a chance de conversar com alguém. O cristão, ele vai pôr em primeiro lugar o quê? Ele vai fazer o quê em primeiro lugar? Ele vai pregar, ele vai falar de Jesus para a pessoa. As pessoas têm a ideia errônea que o pregar é apenas se tornar um especialista em pregação expositiva, não se preocupa com exegese, não se preocupa com o devocional. Vocês sabiam que nós temos duas dúvidas que são as maiores que aparecem no Nascido de Novo? A primeira dúvida que o pessoal pergunta é uma coisa muito interessante. É, pastor, como pregar expositivamente? E a segunda dúvida, que tá ali, ó, tá? Tá que nem o Prost no vácuo do Senna, na época do MP44, em 88. Eu sou dessa época, sou velho. Entendeu? A outra pergunta é o quê? Pastor, eu tenho muita dificuldade em separar o texto para pregar. Como eu faço? Olha, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma lista de textos que todo dia da minha devocional eu separo os textos que se destacam. Eu tenho uma biblioteca de textos prontos para eu realizar o estudo bíblico. E na minha leitura devocional diária, o que eu faço? Eu já pego aquela períncope e anoto os pontos fortes. Isso aqui que vocês veem, que eu mostro para vocês aqui no Logos, tá vendo? Por exemplo, hoje, 1 Timóteo 3, de 1 a 4, que é o que nós vamos analisar, o que acontece aqui? Eu já tenho as notas, então isso daqui são as notas que eu preparo para o estudo, não é o sermão. Eu uso as notas para pregar para vocês. Então, se eu for chamado para pregar amanhã, eu olho as passagens que eu li durante a semana. E aí eu desenvolvo o texto. Eu desenvolvo esse texto, eu desenvolvo esse estudo para pregar. Agora, você olha o cara acorda, já corre levar filho não sei aonde, já corre levar cuidado não sei o quê, cuidado não sei o quê, postar isso, fazer aquilo, comer aquilo. Ah, não sobrou tempo para eu fazer meu devocional. Aí ele quer ter passagem para pregar. Vocês percebem que soa meio estranho, né? Então, pessoal, nós temos que. E as pessoas confundem o quê? O ser um pregador, o ser um pregador, estar no púlpito de domingo, lá na IPB, onde a gente congrega, eu e a Vanessa. Tem dia que é um presbítero, tem dia que é um diácono. Já tivemos aula de escola bíblica dominical com o presbítero, com o pastor, e já tivemos aula na escola bíblica dominical com a esposa do pastor, que não tem cargo nenhum. E sabe qual autoridade ela tem para pregar? Irmã Sara é um protótipo maravilhoso para isso.
Eu pego a vida dela, a dela e a da Vanessa, da minha esposa. E nenhuma das duas tem cargo. O pessoal vem aqui no Nascido de Novo, né? O pessoal vem aqui no Nascido de Novo, pastora Vanessa. A Vanessa olha pra minha cara com aquela cara. Porque tem alguns que chamam de pastora, entendeu? Tem uns aqui que chamam de pastora, não é na brincadeira. A maioria é na brincadeira. Entendeu? Brincam com ela porque vocês são uma família. E uma família, um brinca com o outro de uma maneira sadia, ou nem tanto quando eu fico pegando no pé do Aleph, que ele é um vegano, né? Quando eu fico zoando o Aleph. Não, é pra apurrinhar mesmo. Pra deixar ele bravo, mas não tem, ele não. Ele tá acima dessas coisas. Né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. A Vanessa quer morrer comigo. Mas tem gente que fala sério. Ai, a Vanessa, pastor, o senhor tem que ordenar a Vanessa. Eu não, sabe por quê? Porque quando ela pega uma irmã lá no grupo do Nascidas, que às vezes ela pensa que eu não estou prestando atenção, eu levanto, ela não percebe quantas vezes eu vou ali atrás da porta, porque você tem o escritório aqui, aí a gente entra na casa pastoral, aí você entra na cozinha, na sala já é, dentro da casa pastoral, o escritório da que a Vanessa fica, né? Eu paro, eu vou lá, eu vejo que ela está conversando com as meninas, está conversando com o pessoal, com as meninas, eu fico prestando atenção no que ela está ensinando. Qual a autoridade? A autoridade dela não é um cargo, a autoridade dela é o quê? É o que ela ensina. A mesma coisa a irmã Sara. A irmã Sara, quando ela dá aula, a autoridade não é ela ser evangelista Sara, pastora Sara, semideusa Sara, entendeu? Não, é a autoridade do evangelho. Um aluno me mandou uma questão que tiraram de um livro aí, do Malafaia, já é a fonte errada, né? Da questão usando, porque eles usam a parte de Saul, porque Davi não quis matar a Saul, dizendo sobre não tocar no ungido, então que não importa a peripécia que o pastor apronta, ninguém pode questionar o bambino. Vai ser, ó, supimpa, né? Vai dar, ó, muito certo. Pode acreditar, vai na fé. Davi não quis tocar em Saul por respeito àquele que ele conhecia, tá bom? E ele entendia que Deus tinha um plano na vida de Saul. Agora, um pastor, ele só tem autoridade se ele for o que está aqui no verso 1. Fiel é a palavra. Se ele for fiel à palavra, se ele for fiel à Bíblia, tudo bem. Ele tem autoridade, ele é o pastor, você deve obedecer. Por quê? Porque afinal de contas, você é uma pessoa que não fica só acreditando no que o pastor fala no domingo. Você é uma pessoa que faz o quê? Você é uma pessoa que você chega lá na igreja, o pastor pega um texto, aí ele prega aquele texto. O que você faz quando você chega em casa? Você pega a tua Bíblia e confere. É isso que os bereanos fizeram. Se esse pastor pregou aquilo de acordo com o contexto, aquela palavra tratando daquele assunto, ótimo, você pega para você que sirva de ânimo e exortação para a tua vida. Agora, se o que ele pregou, ele viajou na maionese, não serve para nada. E mais, se ele começar a aplicar na igreja doutrinas extrabíblicas, fora da Bíblia, você não tem obrigação de obedecer. A autoridade do pastor acaba quando ele deixa de ensinar a palavra de Deus, e a autoridade do pastor é ensino. Tá? Vamos lá, verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que é o episcopado, o nobre episcopado? É o pastorado. É o trabalho de pastor. O trabalho de pastor, como eu disse agora há pouco, não é apenas pregar. O ministério da palavra é uma das funções do pastor. Um ministério que todos os cristãos têm.
Porque se Cristo é prioridade na tua vida, o que você vai fazer? Pregar. E aqui está falando que se alguém aspira o episcopado, não, eu quero ser um pastor que deseja excelente obra, é isso que fala. E o que significa esse episcopado? Para a introdução, duas verdades devem ser destacadas com relação ao descrito no primeiro versículo do capítulo. O episcopado é um ministério e não um cargo. Como assim, pastor? Episcopado, pastorado, você servir a obra é como a palavra fala, você está servindo. O título de pastor não é um prêmio para te engrandecer, para te colocar sobre os outros. Ele não é um cargo, um prêmio. Bom, agora você faz parte de uma casta superior, dos super teólogos jujubescos, vitaminados, poderosos, e acabou. E todo mundo tem que baixar a orelha. Poderoso pastor presidente. Não importa a heresia que você inventar, todo mundo tem que baixar a orelha para você e todo mundo tem que ficar babando em você. Você virou uma estrela do rock dentro da igreja. Você agora é o pastor, você é mais famoso que o youtuber mais vitaminado da face da terra. Não é isso, é ministério. O que é um ministério? Ministério é a função onde você serve. Pastor, eu tenho chamado para o pastorado. Graças a Deus, eu tenho vontade de ser um pastor. Graças a Deus. Parabéns! Como eu sei se esse é mesmo o meu chamado? Você exerce. Vamos voltar à mulher que não tem o ministério ordenado. Que a Bíblia não permite, pastora, não permite ministério ordenado para mulher. A Vanessa, quando ela pega alguém, ela prega para essa pessoa, ela aconselha essa pessoa. Ela tá preocupada se a pessoa vai vir massagear o ego dela? Não, ela está preocupada em ajudar aquela pessoa, orientá-la na palavra de Deus, pregar para aquela pessoa. Olha a função importante da mulher. Então, quando a mulher ela quebra aquilo que a palavra de Deus diz e ela briga, ela quer um ministério, e pode ver 100% das mulheres que carregam um título, elas brigam porque elas querem reconhecimento. Quando o episcopado, o ministério pastoral não é reconhecimento, mas serviço. Então é um ministério. O ministério pastoral é um ministério. O que você faz no ministério? Você serve. Você cuida. E mais, eu quero ser um pastor. Amém. Eu tenho vontade de ser um pastor. Amém. Você exerce? Não, eu não sou pastor, como eu vou exercer? Não, peraí. Você é o irmão que quando chega uma pessoa nova na igreja, você vai lá apertar a mão da pessoa, vai lá perguntar o nome dela. Eu não estou falando você pegar uma pranchetinha. Qual o seu nome? Tudo bem? Ai, seu filho, qual o seu nome? Para entregar para o pastor. Visitante, seja bem-vindo. Nós envergonhamos você. Não. Não é nada disso. Eu estou falando, quando entra alguém, sem a igreja te mandar fazer, você vai lá, aperta a mão daquela pessoa nova na igreja, tudo bem, como vai, respeita o espaço dela, porque às vezes a pessoa está assustada, não é o meio que ela está acostumada. Então você recebe aquela pessoa, você conversa, quem é, mostra interesse naquela pessoa. Olha, vem sentar comigo e com a minha família. Ó, venham aqui, sentem com a gente. Coloquem ela. Gente, a igreja hoje, a maioria das igrejas hoje, ela funciona na base da panelinha. Então é isso que você faz? Não, não é, pastor. Não, pastor. Eu não sou pastor, eu estou esperando o pastor. Eu vivo fazendo estudo bíblico e levando para o pastor, falando para ele que eu quero uma oportunidade no domingo para pregar. Olha, eu vou mandar para o senhor os meus estudos, para o senhor ver como eu sei pregar. Ser pastor é muito mais do que isso. Então confunde o ministério da palavra muitas vezes do que isso. E se você ler toda essa passagem aqui,
você vai ver que é mais importante a posição moral, os pontos morais, do que a inteligência, do que desenvoltura para falar. O cara não olha na cara de ninguém dentro da igreja. O cara é uma cruz. Ele é o principal que divide a igreja no clubinho do fulano. Então fica ele e aquela meia dúzia de pessoas. Ele não fala oi, ele entra quieto e sai calado da igreja. Aí ele fala que ele tem o chamado pastoral. Tudo ele questiona na igreja. Nada ele quer, nada ele aceita. Para ele ninguém faz nada bom na igreja. Ele não fala, chega uma pessoa nova na igreja, ele se acha de primeira classe porque ele é mais antigo na igreja. E aí ele fala que ele tem o chamado para ser pastor. Agora, cuidar das ovelhas, participar da vida das ovelhas daquela comunidade, dar o apoio espiritual que aquelas pessoas precisam, discipular aquelas pessoas, administrar aquela congregação, ajudar na administração da congregação. Ele não quer. Ele quer no domingo chegar lá emperequetado, então ele passa até cimento na cara, né? Porque passa aquelas maquiagens. Uma vez mandaram foto de um pastor que ele passou até batom para destacar seus traços, para pregar. Ridículo. Então esse é o ponto. Do ponto de vista divino, o episcopado é um chamado, uma vocação, um ministério concedido pelo próprio Espírito Santo. Do ponto de vista humano, o episcopado pode ser desejado com legitimidade. Você pode desejar ser um pastor. Aliás, é nobre, é excelente essa obra. O chamado divino, mediante a convicção interna, referendada pelo testemunho externo, atesta a legitimidade do ministério. Ninguém deve exercer a liderança sem ter convicção de que esse é um chamado de Deus. Por outro lado, ninguém deve fazê-lo sem uma profunda aspiração. Nenhuma pessoa deve exercer a liderança espiritual da igreja por constrangimento. Glenn Gould alerta que a palavra episcopado é um tanto enganosa para os leitores de hoje, porque para nós tem conotação eclesiástica. Desejar esse cargo seria buscar promoção no ministério cristão, enquanto o apóstolo está dizendo que a ambição digna é desejar um lugar de serviço. É o que eu estou falando desde o início. A pessoa espera o quê? Um cargo. Uma posição hierárquica onde ele vai mandar e desmandar nos outros. Um prêmio para ele ter status. O Senhor, pastor todo-poderoso, pós-graduado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vocês perceberam que ninguém hoje dessas igrejas neopentecostais, nenhum deles deseja o verdadeiro episcopado, que é o serviço? Como assim? Me mandaram o vídeo de uma pastora ungindo uma BMW. Me mandaram o vídeo de uma louca falando, dizendo ser pastora, uma mentirosa, que o sonho dela era dirigir um Porsche. E Deus deu um Porsche para ela, com dinheiro das ovelhas. Então eles não estão desejando servir a Deus. Ah, mas pastor tem que andar o quê? De carriola? Não. O pastor ele pode ter um carro bom. Por quê? Ele tem família para levar, filho para levar na escola, as coisas para se resolverem. É um pastor que viaja muito pregando. Então ele pode ter um carro resistente. Mas a mulher cuida dos filhos e o pastor cuida da igreja que ele faz parte, mais as congregações que aquela igreja deu fruto. Não tem nada errado de ter dois carros. Muito pelo contrário. O problema é você ostentar e utilizar o pastorado como o quê? Como um cargo, como status. Não é isso. Pastorado não é isso. Não é isso. Assim como a vida cristã não é a busca pela prosperidade. As coisas de Deus são ligadas. Do mesmo jeito como o pastor está aqui para servir,
Olha que coisa importante que vocês precisam levar em conta. O pastor está aqui para servir, nós, como cristãos, nós estamos aqui para servir também. Temos Cristo. O apóstolo foi imitador de Cristo. O pastor, imitador do apóstolo. E nós somos imitadores do pastor. Viu a importância do pastor ter uma vida reta? Por quê? Porque o pastor sendo imitador do apóstolo, o apóstolo sendo imitador de Cristo, todos nos tornamos imitadores de Cristo. Aí você tem um pastor que fala para você que você tem o direito de andar de Porsche. Jesus, quando ele estava lá, triste, ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele falou ao Senhor, mas ele colocou o quê? Ele colocou o exemplo da servidão, da obediência. Eu sei que vai ser difícil, sei que vou ser envergonhado, sei que vou apanhar, sei que vou sofrer, sei que vou ser ridicularizado. Mas a decisão é tua, o Senhor é soberano, seja feita a sua vontade. O episcopado é uma obra, não um posto de privilégio. Aspirar ao episcopado é abraçar uma obra excelente. Qual é a obra excelente? O serviço. A posição de serviço, como eu sempre dou exemplo. Nos Estados Unidos, ser presidente da República é dito que aquele cidadão foi rebaixado a presidente da República. Aqui no Brasil, ser presidente da República é ganhar na loteria porque vai dar balão em todo mundo. Olha o ladrão que nós temos lá. E a pessoa que quer ser pastor, ela acha que ela vai ser promovida. Se para ser presidente de um país nesse mundo, nos Estados Unidos, é dito que a pessoa é rebaixada a presidente e quando termina o mandato, ela é promovida novamente a cidadão, olha que coisa magnífica. Nós temos que aceitar, pessoal, a nossa posição. Nós temos que aceitar a nossa colocação, que é de serviço, que é de servir. E não é apenas o pastor, todos nós. Jesus Cristo nos ensinou o serviço cristão. Dar a vida pelas ovelhas, dar a vida pelo próximo. Olha aqui o verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Olha só, o verso 2 e o verso 3, eles trazem o quê? Qualidades morais do pastor. Por quê? Porque ele vai estar liderando e cuidando da igreja de Cristo. Se a pessoa não for assim, honesto, equilibrado, fiel à sua esposa, hospitaleiro, modesto, cordato, que não gosta de encher o caneco, nós vamos ter como protótipos esses falsos pastores de hoje. O pastor que fala que a Bíblia é atualizada, o cara que fala que nós somos o centro do coração de Deus, de Jesus, o cara que cria fogueira santa para roubar o povo. Por quê? Porque eles não preenchem essas qualidades, que são qualidades tanto para o pastor quanto para todas as pessoas. Nós temos que lutar para isso, porque todos nós somos pregadores, todos nós somos embaixadores de Cristo. Aí nós temos pessoas que não preenchem essas qualidades e se colocam como pregadores. Por quê? Porque eles não têm preparo algum. Aí eles olham na vida eclesiástica, porque eles têm lábia para enrolar o povo. Opa, tá aí uma chance de eu me dar bem. É como político, olha que coisa magnífica. Um político, ele deve ir trabalhar no país, para quê? Para ajudar a população, para que aquela comunidade se desenvolva. Mas não, qual o pensamento deles? Não, tirei a sorte grande. Você nunca vai ver um político sendo candidato porque ele acha que vai melhorar a vida de alguém a não ser a sua. É o que acontece aqui. Mas o Senhor permite? Sim, o Senhor permite. Só que vamos ver o que vai acontecer
quando chegar o dia que eles vão estar perante Cristo. Eles vão ouvir: afasta-te de mim, pois não te conheço. Mas, Senhor, fiz fogueira santa em teu nome. Senhor, eu vendi menorá para as pessoas. Senhor, eu vendi carnezinho dos milagres. Usei até minha contaminação lá com o vírus chinês para dar testemunho de que eu determinei. Senhor, eu usava até terno esfarrapado para mostrar humildade para o pessoal. Senhor, eu fiz roupa de pano de saco para fazer campanha, para pagar de humilde, para ganhar dinheiro do povo, para investir na sua obra. Você vê a obra, é ele andando de jatinho, carro importado, helicóptero, construindo o templo do capetão no Brás. Você acha que esses homens combinam com o que a gente está vendo aqui? Então você está vendo que o mais importante é a postura do líder. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. Tem gente que começa na igreja depois de um mês, nego já dá cargo, já dá responsabilidade pro cara. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Desviar é incorrer na condenação do diabo. Será que vocês têm noção do que é isso? Mas como assim condenação do diabo? A condenação do diabo. O que o diabo fez para falar para Deus? Olha, ele é isso, isso e isso. Olha Jó. Jó só está te servindo porque ele está no bem bom. Tira tudo dele que você vai ver. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Percebeu que você tem presbítero, diácono, bispo, você tem ali, e aí você tem a mulher separado. A mulher não está inserida em presbítero, bispo, diácono. Aqui está mostrando que não é que a mulher não tenha um ministério, ela tem. Mas ela não tem a nomenclatura. Que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém?